Nesta série de vídeos eu estarei falando sobre as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Estaremos mergulhando fundo na história e nas particularidades de cada igreja. E nesse vídeo eu estarei falando sobre a igreja de Esmirna. Estarei respondendo algumas perguntas como, por exemplo, por que Jesus chamou alguns judeus daquela cidade de a sinagoga de Satanás? E por que essa expressão, sinagoga de Satanás? Também eu estarei interpretando Apocalipse 2:11, e ali diz que aquele que vencer, ele não iria provar a segunda morte. E o que é a segunda morte? Existe mais de um tipo de morte? Bom, responderei a essas e outras perguntas sobre a igreja de Esmirna logo após a vinheta. Até já! Falaremos agora sobre a igreja de Esmirna. Esmirna era a mais bela das 7 cidades, era a mais bonita. Éfeso era uma cidade comercial, estritamente comercial e muito rica. E Esmirna era a cidade mais bonita, não é, das 7 cidades da Ásia. A localização de Esmirna estava situada numa magnífica posição, no fim do caminho que unia a Lídia com a Frígia. E era uma cidade que tinha um porto muito espaçoso e amplo. Era um porto bem protegido. Então, Esmirna tinha um porto comercial muito importante. E esse porto, ele tinha uma formação rochosa que era possível fechar ele em época de guerra. Isso dava uma vantagem no sentido de proteção muito grande para a cidade de Esmirna. E você sabe que toda cidade portuária que tinha um porto importante era uma cidade que, comercialmente falando, era uma cidade bem sucedida, porque não havia aeroportos como há hoje, não é? Tudo era feito por meio de navios, como eu havia dito. Então, uma cidade portuária com um bom porto, espaçoso e amplo, e um porto bem movimentado, trazia muitos recursos. Então, Esmirna era uma cidade também muito bem sucedida financeiramente. E algumas moedas cunhadas da época tinham em relevo a imagem de um barco sendo lançado ao mar, mostrando a importância comercial da cidade de Esmirna. Era uma comunidade repleta de judeus. Os judeus haviam doado 10 mil denários só para o embelezamento da cidade. Então os judeus, eles tinham uma vida bem participativa na cidade de Esmirna. Na verdade, eles estavam envolvidos em vários setores da sociedade. Os judeus eram inimigos declarados dos cristãos. Então os judeus, eles faziam de tudo para perseguir os cristãos. Então, um dos problemas dos irmãos que viviam em Esmirna era essa perseguição constante, não é? Que vinha principalmente por causa dos judeus. Policarpo, bispo de Esmirna, no ano 155, ele foi morto. Na época dos jogos da cidade de Esmirna, alguém gritou ali no meio da multidão: morte aos ateus, busquem Policarpo. Alguém gritou na multidão. E Policarpo era o bispo de Esmirna. Então, nota-se que ele chama os cristãos aqui de ateus, não é? Porque para eles era inadmissível alguém adorar a um Deus sem nenhuma imagem física. Você sabe que a sociedade da época era politeísta, ou seja, eles acreditavam em várias divindades. E eles não entendiam como alguém pode adorar um Deus invisível. Por isso, chamavam os cristãos de ateus. Por isso eles gritaram aqui: morte aos ateus, busquem a Policarpo. E Policarpo era o bispo de Esmirna. E conta a tradição, não é, que Policarpo foi trazido e tentaram amarrar Policarpo para que ele fosse morto queimado. Mas na hora que foram amarrar ele, ele falou: não precisa me amarrar não, porque o Deus que
me salvou, o Deus que eu sirvo, é poderoso para me manter aqui. Olha como Policarpo era um homem de coragem. E ali eles disseram para Policarpo negar ao Senhor Jesus e que ele pudesse adorar a César, queimar incenso a César e adorar a César. E Policarpo disse o seguinte: há 86 anos eu o sirvo e ele nunca me fez mal nenhum. Como eu poderia negar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então olha que Policarpo era um homem que tinha raízes profundas da sua fé. E mesmo diante de uma situação como essa, que ele iria morrer queimado, ele não negou a Jesus. Não é? Era um homem de fibra e disse: não precisa nem vocês me amarrar não, porque o Deus que me sustentou até aqui, ele há de me sustentar nessas chamas. Olha aí que coragem desse homem. E a tradição conta que atearam fogo, e quando o fogo começou a pegar, me parece que havia uma proteção em volta de Policarpo, tipo uma casa, de tal forma que as chamas não atingiam ele. Então o fogo estava pegando, mas não estava consumindo ele. E aí um soldado, irritado com aquele ocorrido, vendo aquilo acontecendo diante dos seus olhos, pegou uma lança e atravessou o corpo de Policarpo. Quando ele fez isso, o sangue que jorrou de Policarpo apagou todo o fogo, e a multidão ficou espantada com aquilo. E disseram: até mesmo na hora da morte os cristãos são diferentes. Aleluia. Mostrando, queridos, que nós somos diferentes em tudo, não é? E você, em meio a uma fé viva em Deus, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, a força que você tem interior é bem maior. Então, a gente vê que a perseguição era muito grande naquela época, principalmente por causa dos judeus, que incitavam essa perseguição. E a cidade, de Esmirna era uma cidade muito bem planejada. Ela tinha sido destruída no ano 600 pelos lídios e se tornou ali um aglomerado de povoados. Mas por volta ali do ano 200, Lisímaco, ele mandou construir a cidade novamente. E a cidade então foi completamente planejada, com ruas amplas e bem pavimentadas. É mais ou menos quando você vai à cidade de Brasília. Você vê ali que Brasília é uma cidade muito bem planejada. Pelo menos a parte, da cidade em si, as ruas são largas, são amplas. Você vê toda a estrutura, toda a arquitetura da cidade. Você vê que uma cidade planejada é outra coisa. A mesma coisa, a cidade de Esmirna era muito bem planejada. E agora nós estaremos estudando um pouco sobre a carta em si. Não é a carta, o que foi dito na carta para a igreja de Esmirna. Vamos estudar um pouco aqui. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Em primeiro lugar, nós observamos aqui na carta a expressão tribulação, não é? E tribulação aqui era uma pressão grande para que esses cristãos abandonassem a sua fé. E você sabe que ser cristão nessa época aqui em Esmirna não era muito fácil, porque havia a pressão dos judeus, a pressão da sociedade, certo? E havia a pressão do governo de Roma, porque o cristão, eles não adoravam imagens, e os cristãos se recusavam a queimar o incenso ao imperador. Nós podemos ver aqui que tribulação se refere a uma pressão tremenda para eles abandonarem a fé. Nós vimos lá no capítulo 1, o livro do Apocalipse, essa palavra tribulação, e tribulação traz a imagem, a ideia de uma rocha pressionando uma pessoa, de uma grande pedra pressionando uma pessoa. Imagina aí que a tribulação deles era grande, porque eles eram forçados, muitas vezes, a abandonar a sua fé, como aconteceu com Policarpo. Eles eram levados à prisão, eram torturados até a morte. Então havia uma pressão grande para que eles abandonassem a fé. E Jesus, ele conhece a tribulação deles. Eu conheço as tuas obras e tribulação. Então Jesus era aquele que estava vendo isso tudo acontecer e que fortalecia esses cristãos a permanecerem firmes. Também é dito que Jesus conhecia também a pobreza deles. E pobreza aqui era algo assim muito grande. A gente entende pobreza hoje
como algo que de repente o cara tem alguma coisa para comer ali, mas pobreza nessa época aqui era algo muito extremo, porque estávamos diante de uma sociedade escravagista. Se alguém contraía uma dívida muito alta, essa pessoa era vendida como escravo. E ali, na condição de escravo, o seu senhor poderia fazer o que quisesse com essa pessoa, inclusive punir, amputar membros, matar, possuir essa pessoa sexualmente. Então, um escravo não era nada. E nessa sociedade escravagista, a pobreza era algo muito extremo. A pessoa não tinha acesso às condições mínimas de vida. E era muito comum os próprios pobres receberem saques, já que a pobreza era extrema, então havia muito roubo. E como os cristãos, uma vez sendo roubados, não podiam falar nada para as autoridades, porque já eram perseguidos, pobreza nessa época aqui era basicamente viver em uma condição subhumana. E aqui Jesus disse que conhece também a blasfêmia daqueles que dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga, ela significa Assembleia de Deus, ou Assembleia do Senhor. Você imagina aí que Jesus disse que a Assembleia dos judeus não era Assembleia de Deus, não era uma Assembleia do Senhor, mas era uma Assembleia do próprio Satanás, do próprio cão, porque os judeus eram os principais opositores dos cristãos em Esmirna. Eram aqueles que incitavam a perseguição e a punição, dos cristãos. E a gente vê aqui, que Cristo traz uma profecia. No versículo 10 ele diz: nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui é dada uma profecia dizendo que eles iriam passar por um período de perseguição, e muitos seriam lançados na prisão, e essa tribulação iria durar por um espaço de 10 dias. Essa foi a profecia. E é importante os irmãos entenderem que ser cristão nessa época era contra a lei, porque todo o Império Romano era obrigado a queimar incenso ao imperador, a adorar o imperador. O imperador não era apenas alguém que estava no cargo de autoridade. O imperador era alguém que era considerado uma divindade. Então, era emitido um certificado chamado libellus, e esse certificado era liberado todas as vezes que um cidadão iria adorar ao imperador, ali queimar incenso ao imperador. Quando ele fazia isso, esse certificado era liberado, porque todos os cidadãos do Império Romano deveriam adorar a César pelo menos uma vez por ano, ou seja, uma vez por ano ele tinha que parar suas atividades para adorar o imperador e queimar incenso a César. Se ele fizesse isso pelo menos uma vez, era liberado esse certificado para ele, chamado libellus. E uma vez que ele tivesse certificado em mãos, agora ele era livre para adorar qualquer tipo de divindade. Agora imagina aí, você sendo cristão nessa época, se você iria se submeter a isso. Certamente que não. Esses cristãos não adoravam a César, nem qualquer outra divindade. E por quê? Eles não adoravam nenhuma outra divindade, nem a César. Então eles não tinham posse desse certificado. Por isso os cristãos eram perseguidos, porque nem por um decreto eles iriam deixar de adorar o único e verdadeiro Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, para adorar outros deuses. Então por isso eles eram muito perseguidos pelo Império. Então ser cristão por si só, nessa época, já era contra a lei. Era algo que todo cristão sofria a perseguição por parte do Império e das autoridades. E a gente vê aqui que os judeus eram aqueles que incitavam a perseguição no mundo antigo. Esmirna era um lugar onde isso acontecia com muita frequência. Mas a gente vê na Bíblia outros lugares em que os cristãos enfrentavam um processo de perseguição. A gente vê isso acontecendo em Antioquia, em Atos 13:50, em Icônio, em Atos 14, do 2 ao 5, em Listra, em Atos 14:19, em Tessalônica, em Atos 17:5. Então, por todo o livro de Atos, a gente vê a perseguição acontecendo aos cristãos por parte dos judeus, porque eles incitavam esse tipo de perseguição, porque queria ver aquela fé destruída.
Então os judeus eles eram inimigos declarados dos cristãos. Isso aí a gente já vê em várias partes das escrituras. Bom, e essa perseguição, principalmente, era levantada por causa de alguns rumores populares ou fofoca. Não é? E a gente vai ver aqui que algum desses rumores populares eram coisas assim bem esquisitas. Vamos ver aqui, ó. Primeiro rumor popular, baseando-se nas palavras da comunhão, isto é, o meu corpo, isto é, o meu sangue, corria a história de que os cristãos eram canibais. Então, só porque na hora da ceia eles falavam, isso é meu corpo que é partido por vós, falando, não é, do corpo de Cristo, e o sangue, não é, esse é meu sangue, eles falavam que os cristãos eram canibais, simplesmente porque repetiam essas palavras na hora da ceia. Olha só que rumor popular ridículo, não é? O outro era, porque os cristãos chamavam ágape as suas ceias fraternais, não é, a Eucaristia, como é chamada, como é conhecida, eles chamavam a ceia de ágape, e a palavra ágape significa amor. E então eles confundiam, não é, a ceia do Senhor, dizendo que eles se reuniam no momento da ceia para praticar imoralidade sexual. Olha que coisa absurda, não é? Terceiro rumor popular, sendo um fato que o cristianismo muitas vezes dividia as famílias, quando alguns dos seus membros se convertiam e outros seguiam sendo pagãos, acusava-se a igreja de ameaçar a estrutura familiar e interferir nas relações entre maridos e esposas, pais e filhos. Então, quando alguém se convertia ao cristianismo, automaticamente abandonava aquela estrutura da sociedade, como os cristãos deixavam de ir a bailes e festas e deixavam de ir a certos compromissos sociais, e aí, quando eles se convertiam, eles eram perseguidos pelos próprios membros da família. Dizia que o cristianismo estava destruindo a estrutura familiar. Então, eles eram perseguidos por isso. Eram acusados, não é, de estarem destruindo a estrutura familiar e interferir na relação entre maridos, esposas, filhos, netos, parentes. Então havia essa acusação, simplesmente porque eles começavam a ter um outro tipo de comportamento e deixavam de acompanhar aquelas pessoas naquelas atividades pecaminosas. Então esses rumores populares aqui faziam com que a perseguição se intensificasse ainda mais. Eu tenho ainda mais 3 rumores para te mostrar. Um outro rumor é que os pagãos acusavam os cristãos de ateísmo. Como eu disse, como eles não tinham imagem para adorar, tá certo? Porque adoramos a um Deus invisível, eles chamavam os cristãos de ateus, porque não conseguiam admitir que alguém pudesse servir a um Deus que não fosse físico, que não fosse uma imagem física. Então, por isso, os pagãos chamavam os cristãos de ateus. Olha, os cristãos eram acusados de serem revolucionários e desleais ao império, porque eles se recusavam a queimar incenso a César. Então aquele certificado libellus que eu falei lá não era liberado para os cristãos, porque esses não adoravam a César e não se inclinavam diante dele e nem lhe prestavam nenhum tipo de culto. Então por isso os cristãos eram acusados de serem desleais e serem revolucionários contra o império. Então essa era uma das causas fortíssimas do porquê eles eram perseguidos. O outro ponto importante era que os cristãos eram acusados de serem incendiários. Por que incendiários? Porque eles tinham uma mensagem de destruição desse mundo. Como nós pregamos no Apocalipse, e o mundo vai ser destruído através do fogo. Então, na época eles tinham a mesma mensagem, por isso eles eram acusados de incendiários. Que coisa, não é? Esses rumores populares faziam com que os cristãos tivessem uma vida muito sofrida, porque havia perseguição por toda parte. E também o texto fala sobre a segunda morte, lá no finalzinho, né, ainda sobre a igreja de Esmirna, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui
é importante saber que a segunda morte se refere ao lago de fogo. Por que eu sei disso? Apocalipse capítulo 20, versículo 14, lá diz que a segunda morte é o lago de fogo. Então o lago de fogo é a segunda morte porque se refere à separação para sempre de Deus. A palavra morte, ela significa separação. Existem 3 tipos de morte. O primeiro tipo é a morte espiritual, que é a separação de Deus. O segundo tipo aqui, nós conhecemos como segunda morte, e é a separação para sempre de Deus, e é chamado de o lago de fogo. Você pode ir lá em Apocalipse 20, 14, que vai dizer que a segunda morte é o lago de fogo. E a terceira morte, que é a morte física, quando o espírito e a alma se separam do corpo. Então existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, que é a separação de Deus; o lago de fogo, que é conhecido como segunda morte, ou morte eterna, ou separação para sempre de Deus; e a terceira morte, que nós conhecemos como morte física, que é a separação do espírito e alma do corpo. Então, a segunda morte aqui é o lago de fogo, e aquele que vencer, de maneira nenhuma vai receber o dano, então, da segunda morte. Ok? Então, com isso, eu termino aqui a minha exposição da carta à igreja de Esmirna, e na nossa próxima aula nós falaremos sobre a igreja de Pérgamo, tá certo? Então, um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor, Shalom!